Você já reparou que as pessoas são muito operacionais? No mundo de hoje, há uma busca muito grande por uma especialidade. Ser especialista parece que é uma coisa boa. As pessoas curtem a ideia de quem é focado num determinado tema, numa determinada especialidade, numa determinada função. Só que, ao mesmo tempo que isso parece ser eficiente, parece gerar um resultado aparente, isso pode criar uma cegueira sistêmica. Isso pode criar uma cegueira da capacidade de amplitude. Diria que uma limitação, ou mesmo uma alienação ao processo que, na sua totalidade, inclusive, gera aquela especialidade que a pessoa está focada. Ficamos tão focados naquele ponto, naquela parte, somos tão detalhistas de uma parte, que não compreendemos a influência complexa das relações que envolvem a parte que observamos. Por isso que pessoas muito especializadas, elas são muito competentes, mas limitadas dentro de uma condição de funcionabilidade. Por exemplo, na atuação no mercado profissional, quem é muito especializado pode gerar um tempo de resultado muito produtivo curto, porque com o desenvolvimento de novos processos, as especialidades tendem a ser superadas por outras especialidades ou outras características daquela parte, que não mais aquela que interessava tanto que aquele especialista tinha resultado. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a ideia de, poxa, eu vou me especializar, vou ser um especialista. Calculo que a especialidade ela tem uma vida muito curta. Já a visão mais sistêmica, a visão mais ampla, a visão de um ecossistema, a visão de uma complexidade geradora, ela é mais eficiente. Ela, ao mesmo tempo que pode te dar a possibilidade de especializar-se sem perder a totalidade, ou seja, eu posso até focar numa particularidade, mas não de uma forma tão intensa, tão exclusiva, tão demarcada, tão cercada, que de repente me impede de ver o que mais existe à minha volta. Nós temos na sociedade atual uma compaixão ou paixão, eu diria que até uma certa idolatria da particularidade. Só que a particularidade, ela é um risco. A particularidade é, de certa maneira, um perigo. A particularidade é, de certa forma, a condenação de um indivíduo a conhecer muito, muito, muito de pouca coisa. E ao conhecer muito de pouca coisa, se perde a coisa que, inclusive, está se observando. Nada existe isolado em um contexto. Pega um economista muito especializado em economia regional de uma determinada região, e em uma região, um determinado território menor, que estuda profundamente as características daquela região. Você vai falar, poxa, ele conhece muito, sim, mas ele é, na prática, alguém que descreve um fenômeno sem entender as condições e características que geram os demais. E quando ele tenta observar outros fenômenos, quando ele tenta observar além daquele território, daquele espaço, daquele lugar pequeno que ele observa, ele carrega os vícios desse lugar, carrega conceitos desse lugar, carrega conceitos de sua especialidade, carrega certos vícios da maneira particular que vê, que ele não consegue enxergar mais nada do que está à sua volta. Ele se fixa num determinado espaço, num determinado campo, ao ponto em que tudo aquilo para ele é o conceito do universo que gera a sua volta. Então, a especialidade, ela é interessante, ela é importante. Durante muito tempo, ela foi, para muitos de nós, a grande salvação do conhecimento. Só que nós criamos tantas áreas especializadas, tantas especialidades, tantas características da características, que ao darmos às pessoas as informações, darmos às pessoas o conhecimento especializado, nós esquartejamos a verdade, nós esquartejamos a integridade, nós esquartejamos a complexidade que gera todas as coisas. Pagamos um preço caríssimo por isso. Um preço tão caro que hoje parte considerável das pessoas vive num mundo de si mesmo, num mundo isolado. O método cartesiano considerava que essa particularidade, o dividir, dividir, dividir para saber cada vez mais, nos daria um conhecimento absoluto. Não nos deu conhecimento absoluto. Apenas demonstrou que é possível dividir as coisas em quantas partes se quer infinitamente, mas a totalidade continua a mesma. A amplitude de tudo que gera continua determinante. O método cartesiano separou o ser humano, separou o indivíduo do. Hoje, boa parte dos indivíduos não consegue mais se entender nesse mundo, conhecer-se dentro desse, entender a importância que tem na vida nesse. Nós temos que recuperar isso.
Nós temos que resgatar essa condição constante, clara, de que há um ser humano que está integralmente envolvido na totalidade que o gera. Temos que aprender a reeducar esse ser humano dessa forma. Por não sabermos educar esse ser humano, hoje nós estamos convivendo com as crises existenciais cada vez mais focadas em problemas tão pequenos quanto a percepção que os indivíduos têm da realidade. Você pode observar que os problemas das pessoas se particularizam de tal forma, o problema das pessoas são tão elas mesmas, que a condição em que elas estão é quase que uma personificação de uma crise. Que não deveria ser assim, nós devemos compreender que nós fazemos parte de uma totalidade, do mundo à nossa volta, que o que acontece conosco é uma condição que não é construída efetivamente porque a gente existe, porque o indivíduo existe, é porque existe um contexto no qual eu estou inserido, é porque existe um lugar em qual eu vivo, as pessoas com as quais eu convivo, existe um mundo à minha volta. E esse mundo à minha volta não é só meu, ele é dividido com uma grande quantidade de pessoas que estão comigo, junto comigo, convivendo com a minha condição em contexto igual ao meu, sem que percebam da mesma forma. Não é descartar o indivíduo, mas não é também isolar o indivíduo. Por isso temos que repensar, reviver, reorganizar a nossa compreensão da realidade. Nós, seres humanos, e nisso os fenomenólogos, Edmund Husserl tem uma grande razão nisso, nós somos seres que pensam as coisas. Então, as coisas não existem separadas de nós, as coisas existem no nosso pensamento, mas elas fazem parte de uma condição que não é só nossa. Todos que estão à nossa volta estão construindo as coisas, pensando as coisas. E o nosso pensamento é uma parte que, sendo nossa, não é a única forma de ver. Tem outras tantas outras formas que nós não vamos conseguir ver como elas. Então, meus caros, é preciso repensar essa ideia de que o ser humano, quanto mais especialista, quanto mais com a visão focada em um determinado ponto, vai estar mais próximo da verdade. Os seres humanos podem aprofundar-se demasiadamente numa condição de observação, podem se especializar profundamente num determinado objeto, no estudo de um determinado objeto, num ponto de um determinado objeto, podem se jogar na busca desse ponto, mas eles nunca, jamais, jamais poderão entender a complexidade que os cerca, se não ampliar, olhar e perceber que dentro de uma coisa que se vê, há muitas outras coisas que se expressam e que fazem esse fenômeno acontecer. Logo, esse desejo cartesiano, essa racionalidade do Ocidente, construída com um método tão criterioso, que afastou o indivíduo do objeto, o que é uma impossibilidade, deve ser hoje repensada como uma crise da condição de observar o mundo, de ver o mundo. Eu gosto dos generalistas, eu gosto daqueles que tentam enveredar por vários campos de conhecimento para entender um fenômeno. Eu admiro isso. Acredito que isso é uma falta que nos faz hoje tão grande, que nos leva a ter seres humanos isolados em pontos de observação que resistem em se encontrar, resistem em compartilhar, resistem em entender que nunca se tem todo, mas a busca do todo nos ajuda a entender muito melhor, muito mais, de uma maneira mais capaz e consciente, a importância da parte que a gente observa. Estamos aqui, há outras coisas acontecendo, outras pessoas em tantos outros lugares por aí. Isso tem que ser levado em conta, sempre, profundamente. Reflita sobre isso, pense. O ser humano deve tomar cuidado com a especialidade. Ela pode nos dar uma aparência de profundidade em saber como as coisas são, mas elas não são sozinhas. Se elas existem como são, é o resultado de uma complexidade maior que a cerca, é resultado de uma complexidade que a gera. Talvez aí esteja a melhor resposta para aquilo que a gente busca. Até a próxima.